Boa tarde, eu sou a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Nós vamos começar nossa aula com o nosso abraço virtual. Cada dia mais gostoso ter esse abraço virtual de vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa. A pandemia não acabou, muito pelo contrário. Então se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam, se protegendo. Se precisar sair, de máscara. Hoje a gente vai conversar sobre leitura dramática. A gente conversou, falei por alto sobre leitura dramática em algumas aulas e não expliquei. Leitura dramática são vários tipos de leitura que podem ser feitas. Todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho cênico que já tem o texto pronto, a gente se reúne com a equipe, com o grupo que vai fazer aquele espetáculo e a gente faz uma leitura desse texto. Às vezes essa leitura você já sabe o personagem que você vai fazer. Tem outras vezes que você não sabe e que a leitura é um teste até para você fazer um personagem ou fazer outro. Mas normalmente já se sabe o personagem que vai fazer, cada um sabe o seu, e alguém que normalmente é o diretor vai ler a rubrica, vai ler aquelas indicações do autor, ou vai ler entraram na sala. E aí, quando é a fala do personagem, a pessoa vai lendo. Essa leitura, existem várias formas de serem feitas. Pode ser feita de uma forma mais sem intenção, para conhecer o texto ali de uma maneira mais simples, mais sem dar uma característica mais forte no personagem, através da voz e da intenção. E existem leituras que você já imprime ali alguma intenção, alguma característica só para dar uma ideia vaga, não que necessariamente você vá por ela, mas para dar uma ideia, para sentir um pouco melhor como acontece a peça. Isso é quando a gente está num processo para fazer um espetáculo. Muitas vezes a leitura dramática ela é decisiva para você fazer um personagem ou não. Às vezes o teste é a leitura. Várias pessoas leem o mesmo personagem e vai ser decidido, às vezes, através da leitura, quem vai fazer o papel. Então, uma coisa eu já falo de cara para vocês: um ator tem que ler bem. É obrigatório que um ator saiba ler bem. Você vai falar, mas eu tenho 10 anos, mal acabei de aprender a ler. Não interessa, tem que saber ler bem. Treinar a leitura. Todos os dias, treinem leitura em voz alta. De poesia, de texto, de história. Pega um livro e começa a ler em voz alta. Pega uma história, seja qual for, e lê em voz alta. Treinem leitura. E a leitura bem lida, bem falada. Um ator, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber, como eu sempre falo para vocês, ter ideias, ter pensamentos críticos em relação ao mundo e a tudo que está acontecendo em volta dele e ao que ele sente, e expor isso através da palavra também, mas ele tem que saber ler corretamente. Sabe, palavras menos usuais, ele tem que saber ler. É até feio quando um ator, às vezes um bom ator faz uma leitura ruim. Várias vezes eu tive alunos, excelentes atores, que não liam bem e eu tinha muita dificuldade com isso. Esses atores, se caíssem na mão de um diretor que decidisse através da leitura, eles não iam ter papéis talvez tão relevantes na história,
porque o diretor não ia ter noção de até onde eles poderiam ir. Como eu conhecia eles, eu conseguia ir trabalhando, mas leitura é algo que tem que ser treinado sempre, para voz e bem falado, bem lido, voz alta, colocada, ampliada, tem que ler. Existem leituras dramáticas que a gente faz, às vezes, em determinados projetos. Eu fiz parte da Literodramática Sociedade, da Sociedade Literodramática Gastão Togero, que a gente fazia essas leituras no Teatro Maria della Costa, lá perto da Praça 14 Bis, lá próximo do Bexiga. Toda segunda-feira eu ia lá. A gente fazia essas leituras para conhecer textos novos e para conhecer textos antigos também, que eventualmente a gente não conhecesse, de grandes autores, tudo. E muita gente participava desse grupo, gente que trabalha em televisão, em teatro há muitos anos. E eu fiz vários textos, leituras, muitas vezes. E era muito pouco tempo para você ler. Muito pouco tempo, eu digo, você não tinha muito tempo para ensaiar. Geralmente você tinha um ensaio, às vezes tinha mais, mas normalmente era um ensaio de leitura. Então era um tipo de leitura que você já tinha que imprimir de cara uma voz condizente ao personagem, que combinasse com o personagem, um físico. Existiam leituras que eram que a gente já encenava, com o corpo em pé, fazendo as marcas, entro em cena na minha cena, saio de cena quando minha cena termina e começa outra, já com as marcações. Então, nessas leituras encenadas, era praticamente fazer uma peça. A diferença de fazer a peça é que a gente estava lendo, mas era fazer uma peça só que lendo. Então a gente tinha que já dar a intenção correta ali. Geralmente o diretor ele indicava mais ou menos por onde ele queria que a gente fosse com o personagem e a gente já tinha que rapidamente conseguir fazer. Então aquilo que eu falo para vocês que acontece em televisão, muitas vezes em cinema também, muitas vezes você não tem um tempo para estudar, para ensaiar, para se preparar. Você tem que chegar e fazer bem, de cara. Então, leitura dramática é uma coisa que você já tem que ter quando é uma apresentação assim. Você já tem que ter uma certa rapidez de exercício cênico, uma rapidez de compreensão do texto. Sabe aquela aula que a gente aprende em português na escola? Entendimento de texto, né? Entender o texto. Isso para o nosso ofício é uma das coisas mais importantes. Você tem que entender o que você vai ler para você ler com uma compreensão correta. Então exige que você realmente estude muito português e bastante vocabulário também para saber como se fala a palavra. A coisa mais feia é um ator que vai fazer uma leitura de um texto e fala a palavra de uma forma incorreta. Então existe essa leitura que é a encenada, que a pessoa já chega fazendo o personagem, fisicamente, a voz. E existe uma leitura que são, as duas leituras também são leituras de serem apresentadas. Todos sentados, com uma roupa neutra. Nessa outra leitura encenada que eu falei, muitas vezes você já está com a roupa do personagem, que você imagina que o personagem usaria. Nesse caso que eu vou falar agora, todo mundo com uma roupa neutra, que normalmente é preto. Mas assim, todos com uma roupa neutra, maquiagem neutra, sentados com texto na mão e lendo, imprimindo a intenção do personagem através da palavra. Então tem que ser mais bem lido ainda, porque a gente tem que saber como é esse personagem através do que você falar, de como você falar. Então você tem que imprimir a intenção, a voz, tudo que você imagina que o personagem é, só que você está
sentado e com uma roupa neutra. Mas a intenção tem que estar ali. A intenção, a vontade do personagem, a briga, se é uma cena de briga, tem que ter a briga, a gente tem que sentir. Então é extremamente difícil isso. Então olha o exercício para fazer em casa, tanto a leitura encenada, pega o texto, vai lendo, vai fazendo, como a leitura você sentado, dando toda a intenção, mas sentado e lendo o texto. A partir do momento que você não lê, não é leitura dramática. Deixa eu explicar. Pode acontecer de um texto que você está lendo, um texto de 1h30, que você ensaiou bastante, que uma ou duas falas você não olhe no texto. Mas, para ser leitura, para ser chamado de leitura dramática, você tem que ler. Se você decorou, como é que é leitura? Não faz sentido. A não ser, como eu falei, é um texto de 1h30. E você decorou porque ensaiou muito 2 ou 3 falas, vá lá. Agora, se é um texto pequeno e você decorou, já não é leitura dramática. Então, a leitura dramática é um exercício cênico importantíssimo. Acredito até que quando nós estivermos pessoalmente trabalhando juntos, pós-pandemia, se Deus quiser, e pós-vacina, eu acredito que é um exercício muito interessante de fazermos, que é ler, fazer uma leitura dramática séria. E aí eu vou dar uma bronquinha nos meus alunos, que é o seguinte: eu sinto muita dificuldade com vocês em relação à leitura. Os textos que a gente trabalha são extremamente simples, são textos que eu escrevo geralmente, que eu crio alguma coisa muito simples, ou pego um texto famoso e faço de uma forma bastante palatável, bem mais simples para vocês, e eu vejo vocês com dificuldade de ler o básico. E vocês normalmente têm de 10 anos para cima. Então, falando, dando bronquinha, tomem vergonha. Treinem leitura. Treinem entendimento de texto. Treinem isso. Falar, mas eu tenho muita coisa da escola para fazer, eu tenho muita coisa. Gente, são 5 minutos por dia. Pega um texto até para fazer uma graça em casa, para a família, para os amigos, para uma paquerinha, para quem é um pouco mais velho. Pega o texto e lê ali a poesia brincando. Para outra pessoa, deixa eu pegar alguma coisa aqui para vocês pegar esse texto, pegar uma poesia. Pega uma poesia qualquer e lê em voz alta. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão pro diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem pelo braço, não gosto que me peguem pelo braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada! Querem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio tejo, ancestral e mudo. Pequena verdade onde o sol se reflete. Então, tô dando um exemplo para vocês rapidamente. Treina, faz uma graça em casa, estudem, pratiquem leitura. Para quando a gente pegar uma leitura dramática, vocês dominarem a voz. O ator tem que dominar a palavra, a expressão através do corpo e da palavra. Ele tem que falar com consciência, com segurança, com confiança.
acreditando naquilo. Se vocês gostam, e eu sei que alguns de vocês gostam de escrever poemas, escreva o poema e depois leia esse poema com segurança para as pessoas que vocês gostam em casa. Porque estamos na pandemia, vocês não devem estar na rua. Então leiam. Ou pega, se vocês tiverem facilidade a celular, internet, grave uma leitura de um texto e manda para mim. Grava um vídeo você com o texto lendo em voz alta, cheio de energia, ou cheio de emoção. Leiam com emoção, com verdade. Leiam textos que falem alto ao coração de vocês. Não sejam preguiçosos. A gente percebe quando vocês são preguiçosos para a leitura. Então fica a dica, leitura dramática é um exercício e muitas vezes é através dela que uma pessoa vai falar quero ou não quero trabalhar com determinado ator. Às vezes você é um grande ator, mas você leu tão mal que o diretor que não te conhece direito fala, não gente, eu preciso de um ator que saiba ler pelo menos. O básico do ator é saber ler. E isso não precisa ter dinheiro para saber ler, é treino. Então treinem. Aquilo que eu sempre falo para vocês, façam o melhor por vocês. Aproveitem a saúde, a vida de vocês e esse tempo que nós estamos tendo, para treinar a leitura, para treinar entendimento, compreensão de um texto. Leiam livros, leiam textos de teatro, treinem fala. Não falem assim, ô professora, não sei o que, não sei o que. Não fala desse jeito que ninguém vai entender. Fala de verdade, você está fazendo aula de teatro. Você está falando com a professora de teatro. Você não está falando assim de qualquer jeito que ninguém entende direito. Ai, sabe o que que é? Não, sabe o que que é, professora? Não sei o que, não sei o que. Se posicionem melhor. Vocês podem e merecem ser cada vez melhores. Até a próxima aula. Fiquem em paz.